De repente, a vida puxa o tapete e tudo desmorona sem um motivo claro, deixando um buraco imenso no peito. É como se o mundo, antes tão seguro, explodisse em 1000 pedaços, e você só conseguisse sentir a dor crua daquele impacto. Não há tempo para entender, só para absorver o peso do que se quebrou por dentro. Essa confusão inicial te rouba o ar, prendendo a mente num ciclo incessante de perguntas, sem resposta, ansiedade sufocando a paz. É um ponto final brutal numa fase da vida, um começo torto para algo totalmente novo e assustador. A gente se sente perdido, sem rumo, navegando em um mar de incertezas que parece não ter fim. Essa virada brusca muda a rota do seu caminho de um jeito que você nem percebe na hora. As expectativas sobre o futuro, os planos silenciosos, tudo se desfaz. E a gente se vê jogado numa realidade paralela. É como se uma parte de você ficasse para trás, congelada naquele instante do choque. O peso emocional escondido começa a moldar cada decisão, cada passo que você dá dali para frente. Você carrega uma sombra, uma ferida aberta que ninguém vê, mas que dita o ritmo da sua existência. E essa é uma confusão silenciosa que muita gente enfrenta, mas não consegue nomear. A mente então entra numa espiral, buscando uma explicação, um culpado. Qualquer coisa que dê sentido àquilo ou não. É uma busca incessante por clareza mental, onde só existe vácuo e interrogações que gritam por dentro. Mas as respostas não vêm, ou são evasivas, e essa falta de fechamento é um veneno lento para a alma. Você se sente preso num loop, revivendo o instante, tentando encontrar uma lógica no evento sem lógica aparente. Essa sobrecarga mental é exaustiva, te deixando esgotado e sem energia para mais nada. A verdade é que a gente se afoga nessa necessidade de entender o inexplicável. E é justamente nessa ausência de sentido que a gente começa a se perder, sentindo uma inadequação profunda. A vida segue, mas você não sabe mais qual é o seu lugar, ou qual deveria ser o seu papel em tudo isso. Essa sensação de não se encaixar vira uma companhia constante, um sussurro que te diz que algo está errado em você. O medo de falhar, de não conseguir lidar com essa nova realidade, se instala e paralisa a vontade de tentar. É um travamento psicológico que te impede de avançar, de se permitir viver o que vem depois. A autocobrança silenciosa é cruel, exigindo um controle que simplesmente não existe mais. Essa nova paisagem interna muitas vezes nos empurra para caminhos que nunca imaginamos, longe do que era considerado normal. Às vezes, a gente se vê num lugar que parece não ser para nós, tentando se ajustar a ambientes que não ressoam com a dor que a gente carrega. É como se o mundo insistisse em te rotular, te colocar em caixas que não servem para a alma ferida. A busca por um acolhimento, por um entendimento real, se torna ainda mais solitária. A gente se sente isolado, mesmo rodeado de gente, porque a ferida é só sua, e ninguém parece saber como tocar nela. Mas tem um detalhe que ninguém percebe. Essa dor, essa confusão, não é um fim. E sim, um catalisador brutal. Ela força uma introspecção profunda, um mergulho visceral em quem você realmente é, para além do que te aconteceu. É ali, no fundo do poço da alma, que a gente começa a rearrumar as peças, a ressignificar o peso carregado. Esse processo de autoconhecimento é doloroso, mas é o único que te dá a chance de reconstruir a própria base. A gente para de lutar contra o que se sente e começa a entender o comportamento humano por trás da reação ao trauma. E é nesse ponto que tudo muda, porque o alívio não vem de apagar o passado, e sim de entender como ele te transformou. A clareza emocional surge quando a gente para de buscar um culpado e começa a acolher a própria história, com todas as cicatrizes. Não é sobre superar a dor, é sobre aprender a conviver com ela, transformando-a em uma força silenciosa. Você percebe que a verdadeira virada de chave está em integrar essa experiência na sua identidade, sem que ela te defina por completo. É um ato de coragem se permitir essa aceitação, de se abrir para a vulnerabilidade e para os insights que ela traz. A mente acelerada finalmente encontra um respiro, não porque as perguntas acabaram, mas porque a forma de encará-las mudou. A ansiedade diminui quando você percebe que a força para seguir vem de dentro, e não das respostas externas que nunca chegaram. Essa jornada de desenvolvimento pessoal profundo te mostra que a sua capacidade de resiliência é maior do que qualquer golpe. Você entende que a verdadeira saúde emocional não é a ausência de dor, mas a habilidade de senti-la, e ainda assim encontrar um caminho. É um processo de se deitar no próprio desconforto, para depois se levantar mais firme e real. Essa é a verdade nua e crua sobre como a vida nos molda, às vezes, de um jeito brutal. Mas sempre existe a chance de um novo florescer, a partir dessas marcas. A gente pode lutar a vida toda contra o que nos atinge. Ou podemos usar essa experiência para construir uma versão mais forte.
É uma versão consciente de nós mesmos, mais conectada com o que realmente importa. Se tudo isso fez sentido para você, se tocou uma ferida que você guarda aí dentro, fica aqui com a gente no Altamente Neural.